Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Se os meninos quiserem ali colocar o som do céu, ele vai sair aí, aleluia. E agora a mesa nova, a gente está tudo ajustando, né, Pedro? A gente vai... aleluia, estamos se adaptando ainda a ela, aleluia. Muito bem. Mas abra aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Eu quero compartilhar algo da palavra de Deus. Essa conferência nós colocamos um tema. Você deve ter visto lá no cartaz, que é portas que nos levam além. Ao longo dessa semana nós temos compartilhado várias mensagens a respeito de portas, porque tem portas que o Senhor coloca no nosso caminho e Ele abre. O Senhor abre portas que ninguém fecha, sim? Aleluia, isso é muito motivador. Mas Ele também fecha portas que ninguém abre. Portas que às vezes a gente tenta abrir, né, pastor? E o Senhor fala, não, porque o Senhor também fecha portas. Mas existem portas que nós abrimos, que não é o Senhor quem abre. Nós compartilhamos há umas semanas atrás, em Apocalipse 3:20, que o Senhor Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Muitas vezes o Senhor nos coloca diante de uma porta, mas Ele espera que nós ouçamos a voz dEle e abramos a porta, porque o Senhor, uma coisa que Ele é extremamente educado, Ele não vai vir onde Ele não é bem-vindo. Ele não vai vir onde Ele é convidado e falar, Senhor, pode entrar. Esse lugar é teu, o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor desejar. Essa é a porta que nós abrimos. Mas eu quero aqui ler, em Apocalipse no capítulo 4, só para você entender, João aqui, o apóstolo João, discípulo de Jesus, foi o homem de Deus que teve ali uma revelação poderosa da parte de Deus. Eu quero que nós leiamos isso. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1, depois de ele ter recebido de Deus aquelas 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, olha só o que aconteceu no versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta. Diga, porta. Aleluia. Essa já estava aberta. Uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta. Você consegue imaginar uma voz como uma trombeta? Porque uma trombeta, ela não fala, ela toca, ela canta. Será que o anjo estava cantando? Não, isso é coisa minha de músico, aleluia. Isso é outra história. E disse assim essa voz, suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha aqui para mim. Você já imaginou o Senhor Jesus chamar você e falar, ei, vem aqui, sobe aqui, eu quero mostrar para vocês coisas que ainda vão acontecer. Você não ia se sentir privilegiado, não? Oh, Jesus, que privilégio. E sabe, não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus. Jesus tinha vários tipos de discípulos, sim ou não? Tinha Pedro, que era um cara muito impulsivo, falava primeiro, pensava depois. Tinha vários tipos de discípulo. Mas o discípulo João foi um discípulo diferenciado de todos eles. Primeiro, ele foi o único que morreu de morte natural. Morreu velhinho. Único. Todos os outros foram mortos, ok? A gente brinca, né? Morreu de morte matada. E o outro morreu de morte morrida. Pronto. Esse foi o único discípulo, nós vamos ver isso, que foi chamado de o discípulo amado. Existem alguns teólogos, a gente não consegue confirmar isso, mas que acredita que quando João começou a caminhar com Jesus, ele tinha 10 anos de idade. Você sabia disso? Eles fizeram umas contas doidas lá, baseado em quando foi escrito o livro, baseado em quando Jesus, que aproximadamente, João era o mais novo, mas pelas contas que fizeram aproximadamente, mas que não fosse 10 anos, que fosse por perto, era o mais novinho, que teve um relacionamento dele diferenciado com Jesus. E por ele ser um pouco diferente dos demais, porque não sei se você sabe, Jesus tinha os 12 discípulos, e dos 12, tinham 3 que eram mais chegados, Pedro, Tiago e João. Os 3 eram pescadores, né? Nenhum cobrador de impostos, mas isso é outra história. E desses 3, João era o mais chegado de todos.
O mais próximo, e foi justamente João que teve a revelação de todo o livro de Apocalipse e que viu essa porta aberta no céu. E eu quero que através da vida de João nós possamos aprender um pouco com ele, porque não sei você, eu quero ser daqueles que o Senhor abre os olhos e vê uma porta que ninguém vê. E sobe por essa porta e entra por portas que ninguém entrou. E vive aquilo que ninguém viveu. Essa foi a vida de João. Mas eu quero que vejamos aqui algumas coisas na vida de João, que para nós são como lição, coisas que muitos dos outros discípulos não tiveram. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia, porque a primeira coisa que nós vemos aqui na vida de João, João era irmão de Tiago, e olha só que João capítulo 1, a partir do versículo 35, o Evangelho segundo João. É interessante que quando eu estava a estudar um pouco sobre isso, né, aqueles que estudam os livros bíblicos, os evangelhos, João ele escreveu a carta de João e quando ele se refere a ele mesmo, ele nunca fala na primeira pessoa. É interessante isso, né? Foi ele que escreveu, o discípulo a quem Jesus amava. Você não consegue imaginar assim os outros discípulos olhando, só você escreveu isso, de você mesmo. Interessante isso, né? Mas olha só o que ele diz aqui, João capítulo 1, a partir do versículo 35, diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Esses 2 dos discípulos, não sei se você sabe, mas Tiago e João, antes de ser discípulos de Jesus, eram discípulos de João Batista. Eles andavam com João Batista. Versículo 36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Você lembra que quando Jesus foi batizado, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra disso? E aqui de repente, Tiago e João vê Jesus passando e eles falam: ei, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Fala que isso não é maravilhoso. Mas peraí, eles ouviram de João Batista, eles seguiram João Batista e Jesus, e João veio para preparar o caminho de Jesus, e de repente João aponta para Jesus, é ele. E Tiago e João, é ele, então vamos atrás, é dele agora. Sabe que muitas pessoas tiveram a oportunidade para seguir a Jesus, mas não seguiram. Você pega aquela história do jovem rico, que foi chamado por Jesus, me segue, larga tudo, dá tudo e me segue, mas ele não foi. Mas é interessante que Tiago e João, porque eles tiveram entendimento, falou: chegou a hora, esse é o momento, é ele. Eles não pensaram 2 vezes. Eu fico imaginando: João, valeu, obrigado até agora, foi muito bom andar com o senhor, apesar que esse negócio de ficar comendo gafanhoto não é muito fácil. E começaram a seguir Jesus. Olha aqui para mim, uma das coisas que nós vemos aqui na vida de João, juntamente com o seu irmão, eles discerniram o momento, eles tiveram discernimento. Opa, o tempo de João aqui findou, o Cordeiro chegou, está na hora de seguir ele, Jesus. João ele teve discernimento do momento onde ele tinha que deixar um lado e seguir para o outro, para seguir o Messias, seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, é que é interessante, é que alguns discípulos que seguiam Jesus, alguns deles, eles seguiram porque eles viram algo, uma revelação, um milagre, sim ou não? Se você vai ler ao redor da história, mas João e Tiago, eles não tinham visto nada ainda, eles só tinham visto João falar. Foi logo no início, Jesus não tinha começado o ministério dele, ele tinha acabado de se batizar, e de repente, epa, olha ele ali, e foram atrás dele. Uma das características de João e que nós precisamos ter é saber discernir. É ele, eu vou atrás dele. De ser conduzido pela voz do Senhor. De ser conduzido pelo lugar a qual o Senhor quer que estejamos. Dizendo: ei, ele é que devo seguir. Esse é o caminho. João, obrigado, você me ajudou até agora, mas você me mostrou o caminho. Ele é o caminho. Eu agora vou seguir o caminho. Sabe que às vezes, por falta de discernimento, pessoas, às vezes pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas tão amadas pelo Senhor, mas pela falta de discernimento,
tomam decisões erradas, seguem caminhos errados. O pastor Silvio, que está aqui conosco, né, durante a conferência, ele fala uma frase que é interessante, que existem 3 coisas que você não pode errar na vida. Primeiro, é a pessoa com quem você vai casar, porque senão sua vida vai ficar dura. Aí você pensa, mas... Porque você casar com a pessoa certa, homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito, às vezes já é difícil, sim ou não? Imagina com a pessoa errada. E quando eu falo pessoa errada, é você casar com uma jararaca, que não teme a Deus. Você casar com um homem estúpido, que não teme a Deus. Porque se for 2 pessoas cheias do Espírito Santo, não tem como dar errado, né, pastor? A segunda coisa que você não pode errar é a profissão que você vai seguir. Porque tem pessoas que às vezes escolhem uma profissão só por causa do dinheiro. E vive uma vida que morre de segunda-feira e ressuscita na sexta. Porque faz aquilo apenas pelo dinheiro, não faz o que gosta. Não sei quantos já foram em médico que você vê que ele escolheu a medicina só por causa do dinheiro. Uma vez eu fui 2 experiências horríveis. Eu fui no médico, ele nem olhou na minha cara, o que você tem? Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Eu vi. Ele pesquisando no Google qual era o remédio que ele ia me dar. Eu falei, Jesus amado, misericórdia, me livra disso. Uma outra vez, quando eu fui, eu não tinha passado nem no médico ainda. E já me chamaram para tomar a medicação. Eu falei, mas eu nem passei no médico ainda. Não, mas você tem que tomar o remédio. Eu falei, não, mas ele nem me falou ainda. Porque às vezes tem pessoas que escolhem a profissão só por causa do dinheiro, não é por causa da vocação, e só faz asneira. Você já conheceu alguém assim? E aí a vida da pessoa fica dura e a vida de quem está à volta também, misericórdia. Mas a terceira coisa que você não pode errar é o Deus que você vai seguir. João discerniu, é ele que eu tenho que seguir agora. Porque depois quando você chegar lá na frente, se você tiver seguido Deus errado, você vai dar com a cara na porta e vai ser um problema. Por isso nós precisamos ter o discernimento. Você crê que você está no caminho certo? Sim ou não? Você está seguindo a Jesus, aleluia, glória a Deus. Possamos estar sensíveis e ter o discernimento de sermos guiados pelo caminho segundo a palavra dEle, segundo a voz dEle. João foi a partir daí guiado pela voz de Jesus. Amém. Essa é a primeira característica que a gente vê aqui na vida de João. A segunda delas, sabe o que é? Ele foi o único chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Apesar que foi o próprio João que escreveu, e a gente desconfia disso, porque é como se falasse assim, eu sou o preferido dele. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 13, olha só o que diz o versículo 23. Diz assim, João 13, 23, diz assim, um deles, falando de João, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. E uma coisa que eu gosto é às vezes de fazer comparações de versões, que nos ajuda na compreensão. Nós lemos a versão NVI. A versão revista atualizada diz assim, ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A versão O Livro diz assim, um deles, que estava à mesa ao lado de Jesus, era o seu amigo mais íntimo. Essa declaração é mais forte. A versão revista e corrigida de Almeida diz assim, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Não sei se você consegue, creio que nada é coincidência. O discípulo mais íntimo de Jesus foi que teve as revelações mais gloriosas de Jesus. Você consegue entender isso? Quantos conseguem visualizar isso? Isso é tão verdade. Abra a sua Bíblia aí em Salmo, no capítulo 25. Olha só o que diz Salmo capítulo 25, nós vamos ler o versículo 14. Diz assim, Salmo 25, 14, eu quero ler na NVI, mas também depois quero ler na revista atualizada, que diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Mas olha como a versão revista atualizada fala. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha aqui para mim. Você pode servir ao Senhor
amar o Senhor, buscar o Senhor, caminhar com Jesus assim como os outros discípulos caminharam. Mas olha aqui para mim, há certas coisas que o Senhor só fala para quem é íntimo. E nós estamos falando de um nível de profundidade e intimidade, ao ponto de João reclinar a cabeça no seio, no peito de Jesus. Uma liberdade que às vezes é maior do que entre irmãos. Uma proximidade ao ponto de poder um sentir o calor do outro, de um poder estar junto do outro, abraçado do outro, poder ter a liberdade de poder contar os segredos. Nós conhecemos a história de Abraão, de quando Deus foi lá ter com ele, para dizer que ele seria pai, que Sara seria mãe. E de repente Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Deus chega e fala assim: será que eu deveria esconder de Abraão aquilo que eu estou para fazer? É como se Deus fala: poxa, ele é meu amigo. Será que eu vou dar? Por que eu não compartilho com ele? Eu vou compartilhar com ele. E Deus compartilhou com ele aquilo que ia fazer em Sodoma e Gomorra. Quantos lembram dessa passagem? Porque ele era amigo de Deus. Há só certas palavras, revelações, intimidade, caminhos que o Senhor só revela para quem é íntimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem os seus momentos íntimos com Jesus? Você sabe que quem é casado vai entender o que eu estou falando? O seu momento mais íntimo com seu cônjuge é o momento onde vocês menos falam. Sim ou não? Acho difícil alguém ficar falando nessa hora, né? Aleluia. O momento mais íntimo entre um relacionamento é aquele momento onde um desfruta da presença do outro, do toque um do outro, do cheiro um do outro, por causa do nível de intimidade. Eu te pergunto, você tem momentos onde você às vezes só está ali, um som do céu tocando de fundo, e você às vezes ali só em silêncio, desfrutando da presença de Jesus em intimidade? Ou você é aquele que quando você vai orar, você apenas apresenta a lista de supermercado? Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite, eu quero te apresentar os meus pedidos, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro, em nome de Jesus, amém. Isso não é relacionamento e nem intimidade. Mas quando nós nos dispomos a colocar o nosso coração em intimidade, relacionamento, e falar: Jesus, eu quero estar aqui, não por obrigação, não porque eu preciso fazer alguma coisa, não porque se eu não fizer isso eu vou me sentir acusado, é porque eu amo estar contigo, amo estar com a tua presença, amo ouvir a tua voz, amo sentir o teu toque, sentir sabendo que o Senhor está aqui comigo, e poder acordar pela manhã e falar: bom dia, Jesus, vamos caminhar juntos nesse dia. Às vezes eu e Pedro a gente fica compartilhando, né, Pedro? Está ali no carro, agora é esse, Pedro, aleluia. E às vezes está ali a trabalhar e o desejo é que ninguém sente do lado do passageiro. Porque a gente ora e fala: Jesus, senta aqui. E vamos estar juntos nesse dia. Vamos compartilhar, vamos conversar, vamos estar juntos. Porque nós precisamos ter esse tempo, esse nível de relacionamento, de intimidade. Ao ponto de chegar um momento de falar: ei, eu tenho algo para fazer, eu vou falar com o Pedro, eu vou contar para ele, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dá a conhecer a sua aliança. O Senhor revela a sua aliança apenas para os íntimos, para quem está ali junto do coração dele. Aquilo que o Senhor revelou para João, não revelou para ninguém, e ele era íntimo. Ele tinha aquele relacionamento tão próximo, tão próximo, tão próximo, tanta liberdade, que é como se o Senhor Jesus olhasse: é para esse aí eu posso contar. Quantos estão entendendo? Aleluia, aleluia. Fala para o irmão que está ao seu lado: busque intimidade com o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Terceira coisa que nós vemos na vida de João, a primeira delas foi o discernimento, a segunda é a intimidade, a terceira, sabe o que é? Fidelidade. Abra sua Bíblia ali, em João, no capítulo 19. João, capítulo 19. A partir do versículo 26, diz assim: Jesus estava na cruz, crucificado. Olha só o que diz ali: quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava. Olha João escrevendo dele mesmo, na terceira pessoa.
disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Talvez você não saiba disso, mas eu vou te falar. O único discípulo que esteve ali aos pés de Jesus na cruz foi João. Todos os outros, como diria em Portugal, pernas para que te quero. Com medo. A gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, ficou mal, aí ele devia estar remoendo o seu arrependimento. Mas João continuou ali, aos pés de Jesus, do lado de Maria. E o relacionamento de Jesus com João foi tão próximo, tão íntimo, que ele falou: mulher, a partir de agora esse aqui é teu filho. Filho, a partir de agora esse aqui é sua mãe. Jesus confiou a mãe da terra dele, a mãe dele da terra, a ele. É como se ele dissesse: olha, nós temos um relacionamento tão próximo, tão íntimo, que eu estou indo embora. Cuida da minha mãe para mim. E diz aqui que ela se tornou a parte da família de João. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual pessoa que você tem um nível de relacionamento íntimo que você confia para cuidar da sua mãe? Anteontem nós tivemos, a triste notícia que a mãe do Pedro faleceu. E o Pedro e a Amélia sempre cuidaram muito bem da dona Lina. Ela teve várias vezes aqui conosco. Agora, tem filhos, quando é um filho de verdade, ele falou: não, eu vou cuidar da minha mãe. Porque às vezes é difícil você encontrar uma pessoa que cuide bem da sua mãe como você cuida, sim ou não? Principalmente às vezes quando é velhinho, tem gente que maltrata os velhinhos, sim ou não? E Jesus chega para João: João, eu confio em você. Cuida da minha mãe, porque minha mãe está com o coração partido, porque ela está vendo eu aqui na cruz. Porque Jesus viu fidelidade na vida de João. O único que estava ali, aos pés dele, a qual ele pôde falar: pai, obrigado que você está comigo aqui, cuida da minha mãe para mim. Deixa eu te falar uma coisa: ser fiel ao Senhor não é só até morrer, mas até ao ponto de morrer. Nós vivemos num país livre, sim ou não? Mas apesar de ser livre, às vezes a gente tem luta, aleluia. Luta com o vizinho, luta com o outro vizinho. Mas a questão é: até onde você está disposto a ser fiel por causa de Jesus? Já pensou, né, Paulo? Deus falar para você ir para Marrocos. A Ellen já fala: não, porque lá os homens podem ter 4 mulheres, isso não pode acontecer, não. Mas a questão é, o coração está disposto, fala: não, Senhor, eu estou contigo até o fim. Se eles me pegarem para crucificar também, Senhor, eu estou aqui do seu lado. Porque se Pedro negou Jesus 3 vezes, porque acho que ele ficou com medo de morrer, né? Porque na hora de falar: Senhor, eu vou contigo até onde foi, Jesus fala: você vai me negar, rapaz, eu sei que você é da boca para fora, eu sei que você é impulsivo. Mas João não, João continuou ali. Permaneceu ali aos pés de Jesus, até o fim. Estando ali, sofrendo os sofrimentos de Jesus juntos. Agora abra a sua Bíblia ali em Apocalipse capítulo 2, eu quero ler aqui o versículo 10. Onde na carta de Jesus para as igrejas do Apocalipse, uma das igrejas, olha só o que o Senhor Jesus disse para essa igreja aqui. Apocalipse capítulo 2, o versículo 10, ele disse, Apocalipse 2, 10, ele disse: não tenha medo do que você está prestes a enfrentar, a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Porque não foi para você que ele falou isso ali. Olha uma notícia dessa: olha, eu quero te avisar que você vai ser perseguido, você vai sofrer, mas olha, ser fiel até a morte. Quando a gente vê que foi para aquele... Agora a questão é se um dia Jesus chega para você e fala: filho, você quer crescer? Quero. Quer ir além? Quero. Então quero avisar que a partir de agora você vai começar a ser perseguido. A partir de agora a polícia vai aparecer na sua porta. A
partir de agora você vai ser processado, vão te perseguir, mas ser fiel até o fim. E aí? Esses tempos atrás aí teve um comentário no Google, não sei quantos viram, se não viu também não perdeu nada. Aquelas críticas do Google, porque nós estamos no Google, se você pesquisar lá em Barra e Porto aparece, aleluia. E aí o pessoal pode colocar comentários, uma pessoa que nunca veio aqui, colocou lá que nós somos satânicos. Aleluia, eu não tenho nem cabelo, que dirá chifre, oh meu Jesus. E eu vendo aquilo a gente fica, a nossa carne dá vontade de falar, mas não, peraí, se Jesus foi chamado de Beelzebul, que é o chefe dos satânicos, nós estamos no caminho, aleluia. Porque, deixa eu te falar, as perseguições, as pressões, as lutas, vão ter, a questão é, ser fiel até a morte. Continua. Continua. Ainda que esteja a doer, ainda que esteja a sofrer, nós não somos gota de sangue ainda. E vamos até o fim com o Senhor. Para levar a mensagem de Jesus, que é a mensagem de graça, de amor e de esperança e de vida. Ainda que venham lutas, ainda que venham provações, ainda que venham perseguições, queremos ser daqueles que são fiéis até a morte. Aleluia, amém? Aleluia, fala para o irmão que está do seu lado, seja fiel até a morte, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E por último, última característica que nós vemos aqui na vida de João, foi a disposição sacrificial por amor a Jesus. Não sei se você sabe, mas o livro de Apocalipse foi revelado para João quando ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, numa ilha deserta. Alguém aqui já foi numa ilha deserta? Não, né? O Rossi já foi, Rossi. Te largaram lá? Não, né? Você estava com o barquinho, aleluia. É. Ele foi colocado numa ilha que para os romanos era uma prisão a céu aberto. Porque João foi preso algumas vezes, mas ele sempre era solto de alguma forma, milagrosa. E ele continuava pregando o evangelho. Os romanos falaram, como é que a gente vai calar esse homem? Porque se ele vai para a prisão, as pessoas se convertem. Se a gente põe outro lugar, toda a gente que está à volta dele, a gente tem que colocar ele num lugar onde não tem ninguém. E ele velhinho, foi preso numa ilha, isolado. Eu te pergunto, se fosse você, longe da sua família, longe de todos, preso numa ilha onde você não tem barquinho, fica parecendo o Jack Sparrow. Alguém já assistiu aí Pirata das Caraíbas? Sozinho. O que você falaria? Ô Senhor, estou aí anunciando a tua obra, estou aí anunciando, olha o que aconteceu comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há certas revelações que o Senhor só dá para aqueles que se dispõem a passar por situações como essa. Aqueles que estão dispostos a passar por situações difíceis. O Senhor parece que há revelações que Ele tem nos colocar em situações de prova muito grande. Para falar, agora você está no lugar que eu preciso que você esteja. Para te abrir os olhos e te revelar aquilo que eu preciso te revelar. Mas o coração dele disposto, e ele estava ali, eu fico imaginando. João, o coração que ele tinha, quando nós lemos ali as cartas dele, de 1ª, 2ª, 3ª João, um coração amoroso, né, chamando a igreja de filhinhos. Eu fico imaginando ele na ilha sozinho, talvez ele, baseado no nível de intimidade e relacionamento que ele tinha com Jesus, ele falar para Jesus, Jesus, acho que já deu, né? Estou velhinho, estou aqui, não tem como eu sair daqui, não vai ter comida, não vai ter água. Acho que já deu, né? E Jesus fala, não, ainda tem mais uma coisinha. Para eu te entregar, para que você possa entregar para mim, igreja. E foi algo glorioso. Mas um homem que dispôs, falou, Senhor, o Senhor quer me revelar algo, vai ter que ser numa ilha deserta, eu vou ter que me sentir sozinho, isolado de tudo. Eis-me aqui. Não vou murmurar, não vou reclamar. Senhor, o que o Senhor quer que eu passe? Para que a revelação do Senhor venha ser sobre mim.
Porque olha aqui para mim, grandes responsabilidades, e o Senhor Jesus não entrega para menino. Para mim, menino mimado. Ele falou bravo comigo, não gostei, não vou mais. Ele entrega para homens e mulheres maduros, que estejam dispostos a qualquer coisa, a passar por qualquer circunstância, por qualquer luta, por qualquer provação, de falar: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor está permitindo eu passar por isso, o Senhor quer que eu cresça, o Senhor quer que eu amadureça, o Senhor quer falar comigo, eis-me aqui. E quando nós temos essa disposição de falar: Jesus, só para fazer o que o Senhor quiser, é onde grandes revelações são liberadas sobre nós. Eu te pergunto, até onde você está disposto a ir com Jesus? Já pensou Deus te chamar para ir você para um lugar? Nós temos aqui o Diego e a Thelma, estão se organizando para ir para a Itália, né? E vão lá, para lá parou de Dio. Só sei falar isso, mas nada. Para lá parou. Mas já pensou Deus te chamar para você ir lá para o Iraque? Porque tem gente que é maluco, que é chamado para país assim. Tem aquele chileno Vergara lá, ele só vai pregar em país perseguido. Ele é doido da cabeça, mas foi o chamado dele, ele fica feliz da vida fazendo isso. Porque a questão é: Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eis-me aqui. A disposição de: Senhor, eu preciso passar por isso, estou aqui. Eu não vou desistir, eu não vou jogar a toalha, eu vou para cima. Apesar das lutas, apesar das provações, apesar das pressões, apesar daqueles embrulhos no estômago, Senhor, eu vou até o fim. Seguindo a tua voz, ouvindo as tuas palavras, debaixo da revelação do Senhor. Esse foi o coração de João. Aleluia. E essas características na vida de João provavelmente contribuíram para que o Senhor Jesus pudesse usá-lo, para abrir os olhos dele e trazer tudo aquilo que nós conhecemos hoje do livro de Apocalipse. E ele viu uma porta aberta no céu que ninguém viu. E sabe o que João viu? Olha aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Abra ela aí, Apocalipse capítulo 4. Nós lemos aí a partir do versículo 1. João, ele viu o céu aberto. Ele ouviu aquela voz dizendo: ei, sobe para cá. E depois, no versículo 2, é como se ele tivesse entrado por aquela porta, e ele disse: imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém assentado nele. Sabe, apesar de tudo aquilo que João passou, o Senhor pôde abrir os olhos dele, e ele pôde ver o Senhor. Ele entrou na sala do trono. Ei, não sei se alguém aqui já teve uma experiência sobrenatural dessa. Eu nunca tive, mas amém. Bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Aleluia. Mas a visão, a revelação que João teve, porque ele entrou por aquela porta. Até hoje, a palavra de Deus está aqui para nós, nos trazendo esperança de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Porque um dia ele entrou por aquela porta e viu o trono de Deus, a sala do trono, a revelação do Senhor. E ele pôde descrever, depois você pode ler, ele descreveu tudo aquilo que ele viu na sala do trono. Ele entrou por aquela porta. Um homem que estava isolado, numa ilha, sozinho. Mas uma grande revelação veio sobre a vida dele. Sabe, às vezes o Senhor permite que nós passemos por situações difíceis, sim. Sacrifício, duro, pressões, perseguições, lutas. Mas é como se ele dissesse: aguenta firme, porque lá na frente novas revelações virão, novas palavras virão, novas direções virão. Você precisa ultrapassar por isso aqui, ó. Passa por isso, para que Ele possa nos levar além. E o Senhor vai nos levar além, além em revelações, além em experiências, e avançaremos para a glória de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.